noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar fluindo no nosso coração, possa estar preenchendo o nosso coração, transbordando no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Bem, hoje eu tenho uma tarefa difícil. Hoje eu vou substituir o Emerson aqui na exposição de 1 Tessalonicenses. Amém? Então eu peço para você, por gentileza, já ir abrindo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do verso 7. Ele parou no verso 6 e eu vou continuar do verso 7 até o versículo de número 12, que foi a leitura que ele fez na quarta passada. Ele leu 1 até o 12, mas ele expôs só do 1 ao 6. E hoje ele iria expor do 7 ao 12, não pôde vir, porque ele está um pouco doente da garganta. Acho que alguns irmãos sabem, né? Desde já a gente começa a orar por ele, se é que alguns já estão orando, né? Para que ele possa estar logo aqui com a gente. Domingo, né? Ele está domingo aqui, servindo ao Senhor ao nosso favor. Amém? Glórias a Deus. Bem, gostaria de orar antes de fazer a leitura e começarmos aqui a exposição do texto. Amém? Oremos. Senhor Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bendito, Tu és um Deus que tudo pode. E, Senhor, por Tu ser esse Deus soberano sobre tudo e todas as coisas, nós aqui, Senhor, dessa congregação de Elisatium, reconhecemos isso. Reconhecemos, Senhor, que Tua palavra é que tem vida, que a Tua palavra, Senhor, é que nos alimenta, que a Tua palavra, Senhor, é que nos exorta, que nos consola, que nos edifica. E nós pedimos, ó Pai, a Tua graça em forma de mensagem. Fale ao nosso coração. Exponha-nos o Teu desejo, Pai, nessa noite, para nós, para a nossa vida. E faz assim, ó Deus, faz de modo que nós tenhamos a certeza que Tu estás aqui. Faz assim. Em nome de Jesus, no nome dEle, é que nós te fazemos esse pedido. E nós, com fé, já te agradecemos que Tu nos escutaste. No nome dEle, no nome do nosso Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Antes de nós irmos ao texto propriamente dito, o texto de nossa meditação, que é os versículos 7 a 12, eu quero relembrar alguns pontos com os irmãos, ditos pelo Emerson na quarta-feira passada, que é de suma importância para nós avançarmos aqui no pensamento de Paulo nesses versículos de hoje. Ok? E o primeiro ponto que eu gostaria de relembrar aos irmãos, rapidamente, é da famosa fé dos Tessalonicenses. Lembram que o Emerson falou que eles tiveram uma fé famosa, uma fé de proporção muito grande, de conhecimento muito grande, que atingiu muitos, que está aí no versículo, aliás, no capítulo 1, versículos 7 e 8. A fama dos Tessalonicenses que chegou, por exemplo, até as regiões da Macedônia e da Acaia. E não parou só nessas regiões, ao que parece, ela percorreu até todo o Império Romano, pois a expressão por toda parte indica toda a extensão
do Império Romano e não todo o planeta, certo? Os tessalonicenses tinham uma fé famosa, todos sabiam do que tinha acontecido referente à obra do Senhor Jesus naquela cidade. Um outro fato aqui, um outro ponto a ser lembrado, é o motivo que levou essa fé a ficar famosa, ok? Que está no versículo 6 do capítulo 1, que foi a receptividade da palavra por parte dos irmãos tessalonicenses. É uma referência ao evangelho pregado, certo? Mas por que ficou tão famoso? Porque eles receberam o evangelho, ou a palavra, em meio a muita tribulação. Peia muita. Onde é que está registrado isso? Atos capítulo 17, versículos 5 a 9, certo? E também o fato de, no meio de tanta dificuldade, eles ficaram alegres com o evangelho que receberam, com a palavra que receberam. Detalhe, essa alegria não poderia ser produzida por outro ser, por outra circunstância que não fosse o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, que foi mediante a pregação do Evangelho crido e recebido pelos irmãos tessalonicenses. E um terceiro ponto a ser relembrado foi que essa mensagem crida e recebida foi pregada com poder e convicção, certo? Convicção no Espírito. Essa é uma marca registrada da obra de Deus, certo? Marca registrada da obra de Deus. É como se fosse o selo de qualidade de Deus. Uma mensagem pregada com convicção, certo? E com poder no Espírito. E algo que não pode deixar passar despercebido é que, acrescentando a esse selo de qualidade com convicção e com poder do Espírito, é que foi feita a obra de forma amorosa. Está aí no versículo 5 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Ok? Quando nós chegamos ao capítulo 2, nós vamos perceber expressões que são sinônimas, ou seja, que querem dizer a mesma coisa, certo? Quais são essas expressões? Quero que você acompanhe aí comigo. No versículo 1 do capítulo 2, você vai ver, logo no começo, a palavra ou expressão sabeis. Está identificando aí? Sabeis. Ela vai se repetir no versículo de número 5, só que como sabeis? Está vendo aí? Ela vai se repetir ainda no versículo de número 9, de outra forma, mas que quer dizer o mesmo sentido, que é vos recordais, ou vós recordais, certo? Ainda no versículo de número 10, está dizendo assim, vós e Deus sois testemunhas, ainda significando o mesmo sentido. E no versículo de número 11, tem dizendo assim, e sabeis ainda, além de no capítulo 1 dessa carta de Tessalonicenses, no versículo 5, na parte B, nós vemos também a mesma expressão, assim como sabeis, ok? Essas expressões que se repetem, elas são um apelo do apóstolo aos irmãos tessalonicenses, certo? E esse apelo vai para lembrança dos irmãos tessalonicenses. Sabeis, vós recordais, vós sois testemunhas. Paulo está apelando à lembrança
dos irmãos tessalonicenses. Mas que lembranças? Que lembranças Paulo está apelando? Bem, primeiro, a lembrança de que a equipe missionária de Paulo, considerando que Lucas estava com ele, e Atos capítulo 16, versículo 16, vai dar testemunho de que Lucas estava com ele e Silas, já veio de uma perseguição lá na cidade de Filipos. Paulo está lembrando que eles já vinham de uma perseguição. Olha, vocês estão lembrando que eu já vim de Filipos lá, de uma perseguição, onde está? No versículo de número 2 do capítulo 2. E também em Atos capítulo 16, do versículo 19 ao 26, vai reforçar. Certo? Paulo está apelando a eles. Por quê? Por quê? Porque eles, quando chegaram na cidade de Tessalônica, também foram perseguidos. Certo? E uma pessoa, preste atenção, uma pessoa que defende uma falsa doutrina, que defende um falso ensino, não pode suportar uma mentira durante 2 perseguições seguidas. Um charlatão pula logo fora. Olha, eu tomei peia ali, fui ali pregar ali uma doutrina falsa, tomei peia. Cheguei no outro canto, não, essa doutrina falsa está me dando prejuízo. Mas uma pessoa que tem convicção, do que está ensinando, do que está crendo, só pode suportar muita pena. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão lembrando que eu vim de peia lá de Filipos. Cheguei aqui em Tessalônica, também tomei mais peia. Está entendendo? Então, não é mentira o que eu estou ensinando. Não é mentira. Certo? O segundo fato aqui é que a exortação de Paulo, junto com sua equipe missionária, Silas e Lucas, ela era uma exortação livre de engano e impureza, e sem ter como base o dolo, como disse o Anderson na quarta-feira passada. Está aí no versículo de número 3 do capítulo 2. E em terceiro, Paulo está apelando para a lembrança também dos tessalonicenses, que eles foram aprovados por Deus. Certo? Olha, fomos aprovados por Deus. É isso que Paulo está dizendo para os tessalonicenses. Onde é que está? No versículo 4 do capítulo 2, na primeira parte do versículo. E em quarto lugar, eles lembram ainda para os tessalonicenses que a linguagem dele não tinha bajulação. Eles não estavam lá para falar o que eles queriam ouvir, como eles gostariam de ouvir, mas eles estavam lá para falar a palavra de Deus, porque eles foram aprovados por Deus para fazer isso. E alguém que toma peia por muito tempo, não é? Não pode manter uma postura dessa se não for aprovado por Deus. Então Paulo está apelando para lembranças dos filipenses. Agora nós precisamos fazer uma pergunta, meus irmãos, uma pergunta muito importante para o nosso texto de hoje. A pergunta é: por que Paulo está tentando despertar essas lembranças nos irmãos tessalonicenses? Por quê? Porque ele dá tanta precisão de detalhes para fazer os irmãos tessalonicenses se lembrarem. Por quê? Bem, o título da mensagem de hoje pode nos dar uma pista do porquê que Paulo está apelando a lembranças deles. Se eu pudesse dar um título a essa pregação de hoje, o título seria o seguinte: a importância de uma consciência limpa na obra e reino de Deus. A importância de uma consciência limpa na obra e reino de Deus. Mas para que fique mais claro, nós vamos ao texto dessa noite. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim o texto. Versículo 7, vamos ler até o versículo de número 12. Embora pudéssemos
como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Bem, quando uma situação dessa acontece, certo? De Paulo está apelando à lembrança deles. Está lembrando, olha, vocês lembram como foi que eu procedi no meio de vocês? Vocês lembram de onde eu vim e como eu vim de lá? Bem, quando uma situação dessa acontece, a coisa mais óbvia a se pensar é que Paulo estava, no que parece, sofrendo calúnias e difamações. Paulo estava sendo caluniado, estava sendo difamado por alguns que estavam se opondo ao ministério dele, se opondo à sua pregação, dizendo provavelmente que Paulo estava se aproveitando dos Tessalonicenses, que Paulo estava tentando pregar o Evangelho à custa de dinheiro, certo? Que Paulo estava levando uma vida de regalias à custa deles. E Paulo, ele apela às lembranças dos irmãos para eles se lembrarem que não procedia dessa forma, que isso não passava de calúnia e difamação, que estavam falando coisas a respeito de Paulo, a respeito de Silas, a respeito de Lucas, que não eram verdade. Daí o apelo dele, porque isso poderia atrapalhar a obra do Senhor entre os Tessalonicenses, ok? Mas para ser mais eficaz, escutem, para ser mais eficaz em sua defesa contra essas calúnias e contra essas difamações, Paulo e sua equipe missionária têm mais alguns fatos a lembrarem aos irmãos tessalonicenses. Paulo tem mais coisas a apelar à lembrança deles. Olha, eu tenho mais coisas. Não somente a nossa pregação, que foi com convicção e poder do Espírito. Não somente o fato de a gente estar suportando perseguição por causa dessa mensagem. Não somente isso. Não somente o fato de nós não usarmos linguagem de bajulação. Tem mais coisas. E é o que nós vamos ver nesses versículos de 7 a 12. Amém? Bem, diferente um pouco do Anderson, que vai versículo por versículo, eu fiz uma divisão aqui de 2 versículos, certo? Em cada, para que a gente medite melhor. Tá bom? Fiz uma divisão de 3 sessões e a gente vai avançando em cada parte delas, ok? A primeira sessão está nos versículos 7 e 8. A segunda sessão está nos versículos de número 9 e 10. E por último, a terceira sessão está nos versículos 11 e 12. Amém? A gente vai assim, parcelado. Ok? Vamos para os versículos 7 e 8.
Bem, nesses versículos de 7 a 8, que nós vamos já reler, Paulo vai lembrar mais um fato aos irmãos tessalonicenses. Certo? Qual é o fato? O fato é que ele benevolentemente, carinhosamente procede entre os tessalonicenses. O procedimento de Paulo foi benevolente. O procedimento de Paulo foi de forma carinhosa entre os tessalonicenses. Ele não estava com mão de ferro. Paulo não estava sendo autoritário. Pelo contrário, ele estava com bondade. Certo? Ele estava de forma carinhosa entre os tessalonicenses. E não somente ele, mas a sua equipe missionária, Silas e Lucas. Como nós percebemos isso? Vamos lá. Identifique aí no versículo de número 7 a frase: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós nossa manutenção. Você está vendo no versículo 7 a frase: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós nossa manutenção? Essa frase, meus irmãos, indica que Paulo e seus companheiros reconhecem que poderia, como obreiros integrais na obra do Senhor, na obra de Cristo Jesus, exigir sustento da parte dos tessalonicenses. Eles podiam. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, na parte B, diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Paulo estava se doando à causa de Cristo. Paulo fez do seu objetivo de vida a obra do Senhor. Ele anulou-se a si mesmo para cumprir o seu chamado de apóstolo, de missionário, de pregador do Evangelho. Está entendendo? E ele, nessa frase aí, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós nossa manutenção, ele expressa para os irmãos tessalonicenses que ele tinha direito de sustento da parte deles. Paulo, Silas e Lucas, como também qualquer outro que estava ali servindo a Cristo no ministério da propagação do Evangelho, podia exigir sustento. Porque todo trabalhador é digno do seu salário. E sabe de quem foram essas palavras de que todo trabalhador é digno do seu salário? Do próprio Paulo. Porque foi ele que escreveu 1 Timóteo. Ok? Mas, sempre tem um mais. Mas, Paulo recusa-se receber sustento da parte dos tessalonicenses. Certo? Recusa-se receber sustento da parte dos tessalonicenses. Ele fez isso de forma honrosa, embora deixando claro que merecia, que o direito dele era legítimo de receber sustento. Ok? Essa expressão, exigir de vós, que você viu aí no versículo de número 7, no original grego, ela tem um sentido, preste atenção, de podendo ser um peso. Certo? Eu vou tentar falar grego aqui, tá bom? Não vou prometer que eu vou acertar. Embarei. Essa é a expressão exigir de vós. Embarei. E ela no original grego tem um sentido de podendo ser um peso. Quem traduz dessa forma não é a revista atualizada, como você está vendo aí. A NVI, ela traduz dessa forma, podendo ser um peso, embarei. E esse mesmo termo, no original grego, onde é que ele é encontrado? Ele é encontrado em 1 Timóteo 2,2, quando Paulo se refere às autoridades. Certo? Esse podendo
Esse podendo ser um peso significa exercer autoridade, certo? Exercer autoridade. É a mesma expressão que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 2. A mesma expressão nós vamos encontrar também em 2 Coríntios 10:10, quando os coríntios acusam Paulo a escreverem cartas pesadas, cartas autoritativas, ok? Então, exigir de vós significa exercer autoridade, peso de autoridade, certo? Então, Paulo poderia, como autoridade, como apóstolo, fazer exigências em relação ao seu sustento aos Tessalonicenses. Mas Paulo faz o contrário, como eu disse aqui. Ele age de forma carinhosa. Não é o que está aí no versículo? Carinhosa. Versículo 7. Eles foram carinhosos. E ele ainda dá um exemplo. Como ama que acaricia os próprios filhos. Ok? Como ama que acaricia os próprios filhos. Esse foi o modo como Paulo e sua equipe missionária se comportou no meio dos Tessalonicenses. E Paulo está apelando a isso a eles. Olha, nós somos benevolentes com vocês. E tem um agravante ali, no versículo de número 9. Quando ele fala que estava pronto a dar, aliás, no versículo de número 8, quando ele fala que estava pronto a dar a própria vida em favor dos Tessalonicenses. Olha, o cara tinha tomado peia em Filipos, né? Peia, que se pegasse eles de jeito tinham matado, lá em Filipos. O cara chega em Tessalônica com a equipe dele, e o que ele está esperando lá? Flores? Fogos? Não. Está esperando mais peia a eles, né? Então Paulo, mais do que ninguém, mais do que qualquer outro, mais do que esses caluniadores, estava pronto a dar a vida aos próprios Tessalonicenses, dar a vida em prol da causa de Cristo. E aí, como isso fica diante das calúnias e difamações contra ele? Dizendo que ele só queria viver à custa dos Tessalonicenses, dizendo que ele só queria fama e poder. Como é que isso se sustenta? Mas tem mais. Tem mais. Paulo, ele faz mais apelos às lembranças dos irmãos Tessalonicenses. Ele lembra mais. Nos versículos 9 e 10. Nos versículos 9 e 10, Paulo vai relembrar a eles que eles se comportaram de forma honesta entre os Tessalonicenses. Foram honestos, não extorquiram dinheiro, não extorquiram bens materiais, né? Paulo e sua equipe foram honestos. Vamos ler os versículos 9 e 10. Diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e repreensivelmente procedemos em relação a vós outros que crerdes. Essa palavra porque, aí que você vê no início do versículo 9, vai demonstrar que Paulo tem mais uma lembrança. E a lembrança justamente é a forma honesta de Paulo. Paulo e sua equipe foram honestos, certo? Foram humildes, ok? Humildes. Foram amorosos com os irmãos tessalonicenses. Eles não tinham o desejo de tirar vantagem deles. Não era isso que Paulo queria. Pelo contrário, o texto diz que eles noite e dia
labutaram. Labutaram. Essa labuta indica trabalho. Paulo e sua equipe trabalharam por conta própria para se sustentarem. Está entendendo? Em Atos capítulo 18, versículo 3, não precisa ir lá, vai falar em que Paulo trabalhava para não ser um peso, para não pedir dinheiro, para não dar mais ocasião aos opositores dele, que diziam, olha, tá vendo aí? Está pregando por dinheiro. Qual era o trabalho de Paulo? Alguém sabe? Fazer tendas. Paulo era um artesão. Ele fazia tenda. Ele vendia tenda. E com esse dinheiro das vendas das tendas, ele se sustentava. Ele e sua equipe missionária. Ok? Então Paulo, ele não tira vantagem dos irmãos tessalonicenses. Mas ele não fez isso, lembrando o outro ponto, não foi porque eles não tinham direito, porque eles tinham direito. Eles tinham direito. Eles não fizeram isso para não deixar transparecer. Olha ali, o aproveitador, querendo construir o templo de Salomão, né? Não, eles mesmos trabalharam, ok? Fazendo suas tendas, tá bom? Paulo também destaca, olha, nós vivemos de forma piedosa, justa e irrepreensível diante de vocês. Você acompanha isso comigo no versículo 10. Olha, eu fui piedoso, nós fomos justos, nós fomos irrepreensíveis, procedendo em relação a vocês. A mensagem do Evangelho não somente foi pregada a vocês, mas antes foi vivida por nós. É isso que Paulo está dizendo. Nós não somente dissemos assim, arrependam-se, vivam de modo santo, façam isso, façam aquilo. Nós não somente fizemos isso, mas antes nós fizemos. Nós damos o exemplo a vocês. Nós no meio de vocês fomos piedosos, justos e irrepreensíveis. E sabem quem é testemunha disso? Diz aí o começo do versículo 10. Os próprios Tessalonicenses e Deus. Então não tinha mais margem para calúnia e difamação. Deus é testemunha. Os Tessalonicenses, vocês são testemunhas de que nós não estamos tirando vantagem nenhuma de vocês. De que nós não estamos pregando por dinheiro. Paulo apela a essa lembrança dos Tessalonicenses. Mas Paulo tem um último apelo. Aí nos versículos 11 e 12. Paulo vai apelar agora, gente, para que os Tessalonicenses lembrem ou lembrassem do genuíno cuidado pastoral deles. Eles foram verdadeiros pastores para os Tessalonicenses. Sabe o pastor? O pastor que cuida, o pastor que passa remédio nas feridas, o pastor que aconselha, o pastor que dedica tempo pessoalmente, sabe? Esses foram os cuidados que Paulo e sua equipe missionária fizeram para os Tessalonicenses. Vamos ler os versículos 11 e 12. E sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo está demonstrando aqui a conduta ministerial dele, de verdadeiros pastores. Eles trataram de modo digno e sincero
os Tessalonicenses. Respeitaram os Tessalonicenses como pessoas, como indivíduos. Está entendendo? Dedicando trabalho pessoalmente. Ele não era aqueles tipos de pastores que não se tem acesso. E para você falar com eles, tem que marcar na agenda deles. Olha, pastor, tem um tempo para mim. Estou com um problema lá em casa, com a minha família. Não, vou ver aqui na minha agenda se tem um tempo para você. Não, Paulo ia nas casas, Paulo dava um tempo a eles. E a expressão, cada um de vós, aí no versículo de número 11, dá testemunho disso. Ok? E ainda, Paulo os trata como filhos. Essa linguagem de filhos espirituais, filho da fé, não é estranha na Bíblia, no Novo Testamento. Nós vemos isso, Paulo, em relação a Filemon, ok? Nós vemos isso, Paulo, em relação aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Nós vemos isso, Paulo, em relação a Timóteo, na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 2. Não é? Um pai pode esperar que seus filhos sigam eles, né, como seus exemplos. E foi isso que Paulo fez aos irmãos tessalonicenses. Tudo isso com preocupação no bem-estar. E aí Paulo usa 3 palavrinhas aí, no versículo de número 2. Nós já estamos acabando. E as 3 palavrinhas são exortação, consolação e admoestação. Sabe o que é que significa? Que essas 3 palavras são verbos. Vamos aqui relembrar o tempo de escola. Sabe o que é um verbo? Alguém sabe o que é um verbo? O verbo é uma ação. Ok? É uma ação. E essas palavrinhas estão muito ligadas ao cuidado pastoral de Paulo. Exortação significa que eles ensinaram os irmãos tessalonicenses individualmente. Consolação significa que eles insistiram para que eles vivessem de forma digna do ensino que eles estavam passando aí. Estavam dizendo, olha, vocês podem, vamos lá, vamos praticar, vamos lá, vamos ser santos, vamos viver de modo digno de Deus, ok? E admoestação significa, olha, persistem, deem atenção a esses ensinamentos, em outras palavras, o Evangelho, obedeçam, ok? Para quê? Para viverem de modo digno de Deus, amém? O estilo de vida cristão, é um modo digno de Deus, um modo de vida digno de Deus. Portanto, essa porção que nós vimos aqui de 1 Tessalonicenses, que vai do versículo 7 até o 12, Paulo ele se preocupa em primeiro lugar, para concluir, com a obra do Senhor. Porque se Paulo deixasse que essas calúnias ao seu ministério ficassem de pé, sabe o que é que aconteceria? A obra lá no meio dos Tessalonicenses ia lá abaixo. A gente já viu isso na prática. Quer ver? Quando um líder cai, o que é que acontece com a congregação? Já ouviram falar disso? Já testemunharam isso? Então Paulo, ele, em primeiro lugar, ele não pensa em defender a pessoa dele. Ele pensa na obra do Senhor. Se essas calúnias, se essas difamações ficassem de pé, a obra do Senhor poderia ficar comprometida, já que ele, Paulo, era o responsável, ou, como diz o versículo de número 7, enviado de Cristo, ou seja, apóstolo naquela cidade. Ok? E em segundo lugar, Paulo pensa na sua conduta como pessoa. Está entendendo? Porque se essa calúnia, se essa difamação de que Paulo estava tentando se aproveitar do dinheiro deles fosse verdade, significa que Paulo, o evangelho para Paulo não servia de nada, né?
Não é estranho alguém pregar o Evangelho e não viver de forma digna do Evangelho? Pregar o que não vive? No fim das contas, também ia comprometer a obra do Senhor. Não é verdade? Então Paulo fez isso para proteger a obra do Senhor. Despertaram essas lembranças aos irmãos tessalonicenses. Pensando nisso, para concluir, a gente pode tirar algumas lições aqui para a Igreja de Cristo do Gereissati. 3 liçõezinhas, eu não vou me estender, tá? A primeira lição que nós podemos tirar com o que nós vimos aqui, nos versículos de 7 a 12, é para a congregação. Para a gente que é congregação. Certo? Bem, apesar dos preconceitos, tá? Dos preconceitos que existem, né? Por causa de charlatões que se abusam do povo de Deus, certo? Que querem viver às custas do povo de Deus, que enganam pessoas para ganharem dinheiro usando o nome de Deus. Por causa desses charlatões, existe muito preconceito quanto a uma pessoa que vive de forma integral na obra do Senhor. Não é verdade? Olha o camarada aí, quer ser pastor só para ganhar dinheiro. Quer ser pastor só para ficar sentado numa cadeira, para não ficar olhando uma máquina na vicunha, para não ficar, né, fazendo bolacha lá no M. Dias Branco, quer ficar na Mara Mansa. Né? Esse é um preconceito, gente. Eu sei que esses charlatões que vivem por aí, sabe, extorquindo o povo, tem manchado a dignidade do serviço pastoral, do serviço de um obreiro em tempo integral, certo? Mas a própria palavra diz que todo trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Nós vimos isso em Paulo, que ele declarou que tinha o direito, já que ele estava dando a própria vida, já que ele estava se anulando, já que ele estava labutando em prol da causa de Cristo. Então não tenham esse preconceito. Todo trabalhador é digno do seu salário, inclusive o obreiro em tempo integral. Amém? Não vamos olhar para esses charlatões. A segunda palavra, uma segunda aplicação, vai para os obreiros em tempo integrais. Seria bom que tivessem muitos aqui para ouvir, né? Mas já que não tem muitos aqui, tem só uma série ali, digam para ele depois. Ou ele está ouvindo agora, né? Bem, as características de um obreiro em tempo integral foram dadas por Paulo, né? No que se refere ao cuidado com o povo de Deus. Qual é? Carinhoso no tratar, né? Carinhoso no tratar. Paulo disse, como uma ama que acaricia os próprios filhos, certo? Altruístas. Altruísmo, o contrário de egoísmo. Paulo estava a ponto de dar sua própria vida na causa de Cristo. Então o obreiro em tempo integral tem que ser altruísta, tem que estar ali para toda, né? Tem que se dar, se doar à obra. Terceiro, incansáveis na proclamação do Evangelho, né? Paulo estava labutando, Paulo estava fatigando-se em proclamar o Evangelho para eles. Quarto, piedosos, santos, né? Piedosos, justos e irrepreensível. O ministro, o obreiro em tempo integral tem que ser santo, né? Porque senão não dá certo. Então, e pastores, ou seja, pais espirituais, cuidadores, está entendendo? Contato. Olha, tem um homem no século, existia um homem no século XIX chamado Charles Spurgeon, que na igreja dele tinha 5.000 membros. 5.000 membros. E ele conhecia
por nome um a um. Acredita? Cuidado pastoral intenso. Então são essas as características do obreiro em tempo integral que Paulo deu onde nós meditamos. Agora é só persistir nelas sem vacilar, né? Com oração e sujeição ao Senhor Jesus. E uma terceira palavra, para finalizar aqui, vai para os caluniadores. Ok? Eu acredito que aqui no Dia Satinho não tem nenhum. Mas aí vai uma dica para você que precisa dar uma resposta a um caluniador. Tá certo? Me perdoem se eu me emocionar um pouco. Mas palavras caluniadoras, difamações, nunca poderão ultrapassar um bom e santo testemunho. Nunca. Calúnia e difamação nunca pode ficar de pé diante de um bom e santo testemunho. Está entendendo como é que é? A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 e 20, que o obreiro, o presbítero, não deve ser caluniado, não deve ser difamado, se não haver provas contra ele. Certo? Se não houver 2 ou 3 testemunhas que provam a acusação. Certo? E no versículo 20 fala que esses pecadores, devem ser expostos perante todo o povo. E aqui cabe os caluniadores e difamadores. Ok? E ainda tem um agravante. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para fazer o mal, certo? Testemunha falsa que procede mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Certo? Portanto, pessoas com fama de caluniadores e difamadoras nunca poderão receber crédito do povo de Deus. Pessoas que difamam, pessoas que denigrem a imagem do obreiro, a imagem do ministro em tempo integral, precisam ser penalizadas. Não é por causa desses charlatões, não é por causa desses falsos apóstolos, está entendendo? Não é por causa desses que não prestam para nada, não prestam para nenhuma profissão e decidem ser pastores para ganhar dinheiro fácil. Não é por causa desses que não existem mais pessoas sérias, pessoas vocacionadas por Deus, pessoas que querem de fato fazer a obra de Deus. Certo? Digam isso para esses caluniadores, para esses difamadores. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Tem algum louvor? Tem algum cântico? Não? Então vamos nos colocar em pé. Bem, eu terminei do tempo, né? Primeiro, eu sempre termino 15 para 9. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, o Senhor é bom. Nós testemunhamos isso nas nossas vidas. O Senhor todos os dias nos alimenta. Todos os dias nos dá condição de sair
para mais uma jornada de trabalho. O Senhor todos os dias sustenta as donas de casa. O Senhor todos os dias está cuidando de nós. Ó Senhor Deus, nos guarda de preconceitos, nos guarda, Senhor, de pensamentos preconcebidos, pensamentos errôneos. Ó Senhor Deus, expõe cada vez mais a vergonha esses que fazem da tua casa comércio. Ó Senhor Deus, nos dá sabedoria para dar razão da nossa esperança em Cristo Jesus. Faz com que, Senhor, por exemplo, a mensagem de hoje à noite nos faça entender isso. Nos faça, Senhor, entender a tua bondade, a tua misericórdia que derrama sobre nós, sobre essas pessoas, Senhor, usando essas pessoas para ministrarem a tua palavra de forma digna, de forma piedosa, de forma justa, de forma santa e irrepreensível. Nos faz, Senhor, cada vez mais darmos valor àqueles que tu puseste, Senhor, sob liderança no teu povo. Faz assim, nos abençoa com a tua palavra todas as vezes que nos reunimos. Nos abençoa com conselhos através dos teus servos, todas as vezes que tivermos necessitados. Faz assim, Deus, que nós possamos aprender aqui com Paulo, que nós possamos aprender com os Tessalonicenses. Faz assim, Deus, nos dá um resto de semana na tua santa e poderosa paz. Livra-nos do mal, Senhor, quando formos para as nossas casas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não saia sem dar a paz do Senhor ao Senhor. Paz de Cristo a todos.